Os acidentes de trânsito são atualmente um foco de preocupação em todo o nosso mundo. No Brasil, onde o trânsito é considerado um dos mais perigosos do mundo, ocorre um acidente a cada 410 veículos em circulação. Enquanto isso, na Suécia, é de 1 para cada 21,4 mil veículos. Enquanto nos países mais desenvolvidos existe um esforço maior para esse controle dos acidentes. Nos países, menos desenvolvidos, como o nosso Brasil, o problema é cada vez maior. Um dos fatores que favorecem a ocorrência dos acidentes de trânsito é o volume do tráfego, como comprovado em diversos estudos. Essa deficiência no nosso transporte público e esse aumento populacional são alguns dos fatores que incentivam a utilização de um carro. As deficiências físicas provenientes de acidentes de trânsito trazem os prejuízos financeiros, familiares, de locomoção e profissionais, entre outros. Esses acidentes de trânsito expõem todos os usuários a um espaço público. Segundo Tapia Granados, o risco de morte de acidente de trânsito para um ciclista no Reino Unido é 5 vezes maior do que uma pessoa ocupando um automóvel. De acordo com esse mesmo autor, ele vem analisando dados de diversos países sobre esses acidentes e chegou à conclusão de que a maioria das vítimas desses acidentes são correspondidos por pedestres e ciclistas. Bem que esses acidentes de trânsito não são bem uma fatalidade. Diversos fatores intervêm para essa ocorrência, mas nós temos aí profissionais qualificados dessa área, como os psicólogos, engenheiros, educadores, médicos e agentes de trânsito que estão se empenhando para determinar um fator que tem essa causa dos acidentes para achar uma maneira de interferir para evitá-los. Boa noite. Me chamo Leiliane. Vou falar um pouco sobre comportamento humano e acidentes de trânsito. O artigo menciona alguns fatores que contribuem para a ocorrência dos acidentes de trânsito. Dentre esses fatores, inclui-se o comportamento humano. Além de alguns condutores colocarem seus interesses próprios acima da coletividade, como por exemplo, testando seus limites e suas habilidades com manobras radicais e irresponsáveis, outra condição muito relevante do comportamento humano são as condições físicas e ou psicológicas destes condutores. Um estudo organizado pelo Conselho Regional de Psicologia do Pará e Amapá, a 10ª região, aponta 6 fatores humanos determinantes dos acidentes de trânsito. São eles: primeiro, ignorância. Durante algumas aulas da professora Roberta, tanto ela quanto alguns colegas fizeram relatos comprovando esse fato. Segundo, a desobediência. Fica nítido percebermos a desobediência de alguns condutores, com sinais e placas, no trânsito. Não ficando de fora também a desobediência dos pedestres. Terceiro, a emoção, elemento importante como mobilizador do comportamento humano. Quarto, valores, variável muito influenciadora do comportamento humano. Quinto, personalidade, um padrão individual que está interligado com o nosso comportamento. E sexto, lentidão de raciocínio, que está ligado diretamente com o nosso próximo slide. Segundo Hoffman e Gonzalez, 2003, a avaliação do comportamento humano no trânsito deve contemplar os processos psicológicos que atuam durante a condução do veículo, sendo eles a percepção e a atenção que permitem perceber a situação e as condições de trânsito, a interpretação e a avaliação das informações obtidas, a tomada de decisão mais adequada e a execução da decisão com rapidez e precisão. Esses processos psicológicos são modulados pela personalidade, inteligência, estilos cognitivos, motivação, aprendizagem, experiência e memória. É necessário
que se tenha um conjunto de medidas que contemple diferentes aspectos comportamentais para que haja a correção dos desvios do comportamento no trânsito. Martinez Filho, 2006, traz algumas medidas. Um sistema de habilitação que contemple, além da formação e dos exames teóricos e práticos, avaliações médicas e psicológicas, do ensino de trânsito no sistema educacional em todos os níveis de ensino, nos conteúdos das diversas disciplinas curriculares e da intensificação da fiscalização, onde se houver constado maior risco de acidentes, com ênfase às infrações de maior gravidade. Sendo relevante também a intervenção por meio de ações educativas para o trânsito que permitam a educação para a cidadania, ou seja, que nós nos tornemos corresponsáveis pelo processo de humanização no trânsito. Educação para o trânsito. Hoffmann e Luiz Filho destacam que a educação para o trânsito não deve limitar-se ao conhecimento, compreensão e respeito às normas de circulação com vistas à formação do cidadão responsável, mas, como parte da educação ético-social, deve facilitar a compreensão e respeito ativo às normas e aos princípios que as regem, de modo a favorecer atitudes que impliquem na convivência harmônica das pessoas e grupos. A educação para o trânsito deve ser um instrumento de socialização do indivíduo e de construção de valores sociais. Para isso, o aluno tem de aprender a construir uma visão de mundo que lhe permita orientar-se teórica e praticamente no seu contexto e na sociedade. Um dos instrumentos que permitiriam contemplar a educação para o trânsito pelo sistema educacional é a sua inclusão como tema transversal nos conteúdos das diversas disciplinas que compõem o currículo de ensino. O Código de Trânsito Brasileiro, instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, estabelece em seu artigo 76 que a educação para o trânsito será promovida na pré-escola e nas escolas de primeiro, segundo e terceiro grau, por meio de planejamento e ações coordenadas entre órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito e de Educação, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, nas respectivas áreas de atuação. Considerando-se que a maioria das vítimas de acidente de trânsito constitui-se de adolescentes e de adultos jovens, é imperativo a educação desse segmento nas questões relacionadas ao trânsito. Observa-se que o grupo de maior envolvimento nos acidentes de trânsito fatais são os jovens, com predominância do sexo masculino. A educação não pode ser confundida com a formação de habilidades. O homem responde pelo que faz. O agir humano não é um processo bioquímico ou mecânico. O homem não é um computador programado para se comportar de determinada maneira. É um ser livre e responsável pelas suas ações. Investigação piloto do comportamento de universitários no trânsito. Foi realizada uma pesquisa exploratória piloto com estudantes universitários do curso de Engenharia da rede particular de ensino da cidade de São Paulo, com idades entre 18 e 26 anos. O objetivo foi identificar o comportamento do aluno universitário no trânsito, como condutor de veículos e como pedestres na amostra pesquisada. Esta tabela demonstra os resultados da pesquisa feita com condutores de veículos. Os entrevistados tiveram que responder se nunca e raramente, às vezes, quase sempre, branco ou não lembra
sobre a ocorrência de determinados comportamentos no trânsito. É importante destacar que 49,9% responderam que sempre ou quase sempre circula em velocidade superior à permitida, na ausência de fiscalização, o que só vem a validar uma pesquisa realizada pela OMS, que aponta o Brasil em terceiro lugar em mortes no trânsito, sendo as principais vítimas jovens de até 25 anos e tendo como principal causa justamente esse comportamento de circular em velocidade alta. Por isso, faz-se necessário que haja uma educação para que os jovens venham ser conscientizados sobre a importância de se obedecer às regras de trânsito, pois a obediência a tais regras salvam vidas.